Quando escutamos a palavra castelo, logo imaginamos as antigas e gigantescas construções medievais e, consequentemente, pensamos nas antigas histórias de amor e guerra envolvendo príncipes e princesas. Os castelos são símbolos imponentes de poder, monarquia e de resistência. Sua estrutura e sua arquitetura eram construídos pensando em criar um forte, um lugar impenetrável ou de difícil acesso para os exércitos inimigos. Tudo isso não faz exatamente parte da nossa cultura. Quando pensamos em castelos, logo imaginamos os belos palácios da Europa, como o Castelo de Windsor na Inglaterra ou o Palácio de Versalhes na França. Mas não quer dizer que algumas dessas fortalezas não foram construídas aqui. São castelos magníficos que foram inspirados em variadas culturas e que fazem parte da história do nosso país. Vamos dar uma conferida nisso então? Eu sou a Thalita Flores e esses são os 9 castelos brasileiros que você não sabia que existiam. Número 1. Castelo Itaipava, Rio de Janeiro. Esse magnífico castelo fica situado na região serrana de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. O castelo possui um estilo medieval e foi construído na primeira metade do século XX, aproximadamente no ano de 1924. A construção, que levou quase 5 anos para ser totalmente finalizada, foi obra do aristocrata Rodolfo Smith de Vasconcelos e com um projeto de arquitetura feito por Fernando Valentim. Foi necessário a ajuda de 20 famílias europeias para finalizar essa construção. Os materiais de altíssimo luxo também foram todos trazidos de diferentes partes da Europa, como os blocos de pedra que vieram de Portugal, o mármore que veio da Itália, os vitrais que vieram diretamente da Áustria e por aí vai. O luxuoso castelo possui um total de 42 cômodos e era a residência do barão José Smith de Vasconcelos. Hoje ele se transformou em um magnífico hotel de luxo. Número 2. Castelo Furlane, São Paulo. O Castelo de Furlane fica localizado na cidade de Pederneiras, interior de São Paulo. Ele começou a ser construído em 1911 e foi finalizado no final de 1914, sob a supervisão do engenheiro-chefe Fausto Furlane. O italiano Fausto construiu esse castelo na pequena cidade para poder se lembrar de casa, pois sua arquitetura foi inspirada nas construções da região de Trentino Alto Adige, região italiana próxima à Áustria. Boa parte do material de construção também foi importado de partes da Europa, e ao redor do castelo podemos ver córregos, diversos tipos de árvores de diferentes espécies e várias estátuas extravagantes no formato de pessoas e animais. Seu pai, Leonardo Furlane, era um mestre de obras e seus irmãos foram os responsáveis por botar a mão na massa e levantar essa gigantesca estrutura. Eles tiveram a preocupação de fazer uma fortaleza que fosse segura, pois até mesmo naquela época, a pequena cidade de Pederneiras sofria com a violência de bandidos. Hoje é uma propriedade privada sem direito à visitação. Algumas vezes eles abrem as portas para uma exposição gratuita aos visitantes que desejam conhecer o interior do castelo. Número 3. Castelo da Ilha Fiscal, Rio de Janeiro. Localizado na Baía de Guanabara, o Castelo da Ilha Fiscal foi construído a pedido de ninguém menos que o imperador Dom Pedro II, que inclusive foi homenageado com um vitral com a sua imagem no interior do castelo. O castelo, que possui um estilo de arquitetura francesa, foi inspirado nas obras do arquiteto Viollet-le-Duc e assinado por Adolfo José del Vecchio. Começou a ser construído em 1881, com o objetivo de ser um posto alfandegário do Porto do Rio de Janeiro. Sua construção só foi finalizada 8 anos depois, em 1889, e foi inaugurado com a presença do imperador Dom Pedro II e outras figuras importantes. O local foi utilizado para bailes e eventos nobres, inclusive foi o palco do famoso baile da Ilha Fiscal, a última grande festa do Império. No ano de 1930, a ilha que abriga o castelo foi ligada à Ilha das Cobras, fazendo com que se tornassem 2 ilhas geminadas. Atualmente, desde 1990, o castelo vem passando por alguns trabalhos de restauração e hoje ele se transformou no Museu Naval. Número 4. Castelo Zé dos Montes, Rio Grande do Norte.
Se você tiver a oportunidade de viajar para o Rio Grande do Norte, não deixe de visitar o belo Castelo Zé dos Montes, que foi construído no município de Sítio Novo. O castelo tem esse nome em homenagem ao seu primeiro dono, Zé dos Montes. Zé dos Montes, que na verdade se chama José Antônio Barreto, diz ter recebido uma mensagem espiritual de Nossa Senhora quando ainda era uma criança para construir o castelo. E com pedras e cal, ele foi subindo essa construção que levou mais de 20 anos para ser finalizada. Não se sabe de onde Zé tirou tanta inspiração na hora de criar a arquitetura do castelo, uma construção rústica com influências da arte islâmica utilizada entre os séculos 8 e 15. Mas diferente dos castelos luxuosos, esse não possui mobílias internas nem materiais que foram importados da Europa. Também não possui energia elétrica e nem água encanada, mas é justamente a sua simplicidade que o torna único. Zé já chegou a morar no castelo, mas hoje, devido à sua idade, ele resolveu se mudar, pois estava com dificuldades de locomoção. Quem administra o castelo é o seu filho, que cobra um valor em volta de R$10 para os visitantes terem acesso. Número 5. Castelo de Pedras Altas, Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Norte, vamos diretamente para Rio Grande do Sul, onde fica localizado o Castelo de Pedras Altas, que foi construído pelo diplomata Joaquim Francisco de Assis, para que ele pudesse morar lá com sua segunda esposa. Erguido no século XX, entre 1909 e 1913, esse castelo tem um grande valor histórico e social para os habitantes do Sul. Joaquim de Assis era um excelente agricultor e trabalhava com a terra e com os animais em seu castelo, o que impulsionou bastante a atrasada pecuária gaúcha da época. O local também foi palco do acordo que colocou um fim à Revolução Gaúcha de 1923. Em 1999, ele se tornou um patrimônio histórico e hoje a construção, que possuía mais de 40 cômodos, precisa de um reparo que foi avaliado em R$5 milhões. A família que ainda vive por lá diz que não tem condições de manter o local, que foi posto à venda. Antes de ser anunciada a venda, ele foi oferecido ao poder público, mas nenhuma decisão foi tomada ainda. Mas é possível ver que o local sofreu bastante estragos com o passar do tempo. Número 6. Castelo Batel, Paraná. Esse glorioso palácio fica situado em uma das áreas mais nobres da cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná. Sua construção foi inspirada nos castelos franceses do Vale de Loire e demorou 4 anos para ser concluída, de 1924 até 1928. A mansão era o sonho de Luiz Guimarães, um nobre cafeicultor e cônsul honorário da Holanda, e foi construída pelo seu amigo e arquiteto Eduardo Fernando Chaves. Esse castelo apresenta detalhes luxuosos de materiais que foram importados da Europa. Só o seu jardim possuía uma área maior que 3.000 metros quadrados. Durante muito tempo, o local foi a principal referência arquitetônica da cidade de Curitiba, sendo o palco de grandes festas das famílias nobres. Em 1947, a propriedade foi arrematada pelo governador do Paraná daquela época, Moisés Lupion, que chegou a receber figuras ilustres como os presidentes João Goulart, Jânio Quadros e Juscelino Kubitschek, além dos príncipes do Japão e da Holanda. Hoje o local é alugado para grandes eventos, como casamentos e formaturas. Número 7. Castelo de Joinville, Santa Catarina. Esse castelo não foi construído para abrigar reis, imperadores ou membros da nobreza. Esse é o sonho de infância de um cidadão comum, um massoterapeuta chamado Leonardo Caradelli, que apesar de tudo é chamado carinhosamente de rei pelos membros da família. Leonardo hoje está com 67 anos de idade, mas desde 1996, há mais de 20 anos, ele vem levantando praticamente sozinho o seu próprio castelo na cidade que vive, Joinville. A construção foi erguida no alto de um morro que fica no bairro de Petrópolis, zona sul da cidade. O castelo possui cerca de 700 metros quadrados, 48 torres, 7 salas, 6 quartos, ou seja, tem espaço de sobra. Afinal, hoje Leonardo mora praticamente sozinho no local, pois sua esposa veio a falecer e seus filhos e familiares o visitam de tempo em tempo. A arquitetura foi feita por ele mesmo, que diz ter se baseado nos castelos de areia que montava quando ainda era criança.
Apesar do tamanho, ele foi construído com materiais simples e de fácil acesso. Leonardo diz que quando não está trabalhando, se dedica à construção e reparos das áreas do castelo. Número 8. Castelo São João, Pernambuco. Subindo para a região nordeste do país, podemos encontrar o Castelo São João. Localizado em Recife, Pernambuco, esse castelo, com estilo gótico, foi encomendado por Ricardo Brenan, um conhecido colecionador de armas e de obras de arte. A construção é uma das mais recentes entre todas. Começou a ser feita somente em 2001 e vem ganhando reparos até os dias de hoje. O local conta com uma grande área externa repleta de obras de arte espalhadas pelos jardins, obras que remetem aos tempos dos séculos XV e XXI. Hoje o castelo é conhecido como Instituto Ricardo Brenan, um museu de armas e obras de arte. As visitas estão abertas de terça a domingo, e lá os visitantes irão encontrar diferentes tipos de adagas, espadas, armaduras antigas, pinturas estrangeiras e nacionais, esculturas e uma coleção privada do pintor holandês Frans Post. Número 9. Castelo de Engadhi, Rio Grande do Norte. O Castelo de Engadhi fica na região da cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte, e foi construído pelo Monsenhor Antenor Salvino de Araújo, que trabalhou durante quase um ano entre 1973 e 1974 para conseguir realizar esse feito. Sua criação foi inspirada na história bíblica sobre o rei Davi, que é o obrigado a se esconder na fonte Engueri, que tinha o propósito de ser um local sagrado de estudos, meditação e orações. Com uma arquitetura medieval, o castelo possuía uma área total de 51 mil metros quadrados e possuía 7 torres. Esse também não era um castelo luxuoso. Suas mobílias e objetos eram simples, peças que eram trocadas ou comercializadas com os fazendeiros vizinhos. O local já chegou a ser a sede do Corpo de Bombeiros de Caicó e o Mosteiro das Clarissas. Hoje ele se encontra em uma situação praticamente de abandono. Em 2006, ele foi comprado pelo governo do estado, que diz ter planos para transformar a estrutura em uma universidade, mas até hoje ele continua quase que em ruínas. Gostaram dos nossos castelos? Espetaculares, não é mesmo? É sempre bom conhecer um pouco mais sobre a nossa cultura. Espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço. Tchau!